estavam enfrentando uma dificuldade, ora por causa deles mesmos, ora porque tinham muitos inimigos e estavam sempre lutando contra eles. E da mesma forma somos nós. Nós estamos nessa terra, estamos nesse mundo, estamos sujeitos a tantas coisas, sujeito a doença, sujeito a ficar desempregado, sujeito a tanta coisa. Então, a gente está sempre pedindo algo a Deus. Hoje mesmo nós fomos ver uma casa para alugar e a moça que ia alugar a casa para a gente, quando nós fomos lá, nossa vez de Muria para cá, quando nós pensamos que o fato era alugar a casa, era muito mais do que isso. Era orar por 2 pessoas com depressão, inclusive a dona da casa. Era isso que Deus queria que a gente fizesse. Orar pela pessoa que vai sair da casa, que estava enferma. E às vezes a gente pensa que nós tão somente fomos tirados do mundo para vir para cá cantar, sentar no banco. E não, nós somos servos de Deus, nós servimos a Deus. Então, a qualquer momento da tua vida, da minha vida, ainda que na adversidade, ainda que a gente passando por dificuldade, Deus vai nos usar para abençoar a vida de outra pessoa. E às vezes o milagre da outra pessoa vem primeiro do que o teu, primeiro do que o meu. Mas é assim o processo, é do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. O tema é Mateus capítulo 9, mas eu queria ler em Marcos, que é o mesmo texto, mas em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos falar aqui da mesma coisa, mas já que hoje é o 4º dia da campanha, os irmãos já ouviram muito em Mateus, só para trocar um pouquinho. Vamos mudar para Marcos. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Aleluia. Versículo 21. Diz assim: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conhecia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu queria
cantar um hino com os irmãos. Se os irmãos souberem, eu queria que os irmãos me ajudassem. Ele fala de mudança, que Deus mudou a minha vida. Deus mudou a nossa vida, assim como mudou a vida dessa mulher. Aleluia. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo e a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te fazer um laço novo, vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão olhar e me dizer como é que isso pôde acontecer. Ele estava caído e derrotado, e hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do poço, te erguer.
A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E não existe alguém que vença sem que tenha alguma dificuldade. A gente vai vencer o quê? Tem que ter alguma coisa para a gente vencer. A gente vence a nós mesmos. A gente vence as nossas vontades. A gente vence a tribulação. Aleluia, glória a Deus. A gente vence os ataques de Satanás. Essa madrugada, não sei se já aconteceu com os irmãos, mas volta e meia acontece comigo. Essa madrugada, o diabo, numa batalha espiritual comigo, volta e meia isso acontece. Dormindo, mas sabe aquela coisa assim que você é nítido para você? E minha esposa do meu lado, acordada e vendo. E eu repreendendo, clamando pelo nome de Jesus. E ela só olhando, deixando e orando. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É a fúria. O desejo de Satanás de levar as pessoas para o inferno. O desejo de tirar o que você tem. O desejo de tirar a tua paz. O desejo de roubar essa alegria. O desejo de ver você lá no mundo, longe dos caminhos do Senhor. E essa luta é uma luta constante. Então isso é para crente, sim, como eu disse no começo. A Bíblia diz que o sol ele veio para o justo e para o injusto. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sujeitos a todas essas coisas. A única diferença e a total diferença é que nós temos em quem confiar. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, nos livra. O Senhor diz que Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então nós temos quem nos guarda. Nós temos aquele que nos fortalece. Aquele que nos enche do Espírito Santo no momento de angústia. Essa é a nossa diferença. Porque outros, em determinadas adversidades, eles pulam da ponte. Eles colocam uma corda no pescoço e se matam. Dão um tiro na cabeça. Se jogam debaixo do trem, do ônibus. E nós não. A gente passa, como o irmão falou ali, a gente passa chorando em cima do monte, se for necessário. A gente passa a noite acordado, se for necessário, orando, pedindo misericórdia a Deus. A gente jejua. A gente se abstém da comida. A gente se abstém do prazer físico, se for necessário. Para agradar a Deus, para se fortalecer, para vencer. Porque nós temos um objetivo. E triste é daquelas pessoas que não têm objetivo, que simplesmente estão aí, como se fossem zumbis. A Bíblia diz que são mortos. As pessoas que não têm Jesus são mortos. E só passam a ter vida depois que aceitam a Jesus como Salvador. Então eles andam por aí achando que tem vida, mas não tem vida. Aquela alegria lá dentro do botequim, com aquela música alta tocando e todo mundo cantando, não é nada daquilo não. Porque daqui a pouco eles vão para casa e a tristeza bate, e a depressão bate, porque a própria bebida ela é depressiva. Então quando a pessoa bebe, depois que ela sai dali, que ela vai para casa, quando não começa a ver tudo rodando, e vem a depressão. Quando eu gastei, quanto tempo eu perdi, não arrumei nada.
E o diabo vem e acusa. Está vendo aí? Porque ele é um acusador. Está vendo aí? Gastou tudo. E agora? Aleluia. Aí nessas horas que a pessoa vai lá para cima da ponte, o diabo fala: acaba logo com isso. Como é que você vai chegar em casa agora? Recebeu o pagamento todinho e entrou dentro da boca de fumo e disse assim: eu vou comprar só um papel, eu vou comprar só um baseado. E daqui a pouco ele sai dali, eu estou falando por mim, e daqui a pouco ele sai dali, daqui a pouco ele volta: não, eu vou pegar só mais 2 e agora eu vou embora. E ele vai lá e daqui a pouco ele: não, agora eu vou pegar 3 e vou embora de logo, uma vez. Irmão, quantas vezes eu fiz isso na minha vida? E quando você vai ver, você não tem nem o dinheiro para pegar o trem. Aí tem que pedir uma carona para alguém. Aí é a hora que o diabo vem. Acabou a alegria. Porque a depressão vem. Porque não tem mais o efeito da bebida, não tem mais o efeito. E aquela alegria que estava, aquela euforia, eu posso, eu estou com dinheiro, né? É diferente quando a pessoa está com dinheiro, que chega no bar, já bate no balcão, me dá aí, tá? Na hora que o dinheiro vai acabando, já começa a ficar humilde. Será que pode? Bota tanto aí para mim, bota só, né? Essas moedinhas aqui para mim. E quantas pessoas assim são expulsas de dentro do bar depois? Porque não tem mais dinheiro para gastar. Aí o diabo joga na cara dele: tá vendo aí? Você não é nada daquilo. Essa é só uma das formas que ele trabalha. E as pessoas achando que estão vivendo. Eu estou falando isso para a gente orar por essas pessoas. Porque igual essas pessoas tem um montão aqui. Eu não conheço os irmãos todos aqui, mas eu tenho certeza que tem um monte aqui que era assim, que se achava, que achava que a força dele estava no seu braço, que achava que a sua força estava no seu bolso, no seu bom emprego, no seu bom carro, na sua boa casa. Era nisso que ele se garantia. Até que chegou no momento que ele se viu numa situação em que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Às vezes, quase sempre, a maioria da igreja são ex, né? A maioria da igreja são pessoas que são ex, alguma coisa. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela olha para baixo, ela vê lama, olha para os lados. Só tem um lugar que ela pode olhar, que é uma saída, que é para o alto. Ainda que vai ser muito difícil, porque ela está sozinha e o poço é grande, não tem corda, não tem escada, mas é o único lugar que ele pode olhar. E ele olha para cima. E o meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? Aí Deus, que é misericordioso, poderoso, Ele não olha para o que aquela pessoa fez, Ele olha com um olhar de compaixão, de misericórdia, e tudo que Ele queria é que chegasse esse momento. Porque enquanto estava aquela balada, enquanto estava tudo muito alegre, o dinheiro rolando e tudo acontecendo, estava tudo muito bom, não queria nem saber de Deus. Agora Deus permite que ele chegue naquela situação, e agora ele olha para Deus e tudo que ele queria era isso. Aí é o momento que a pessoa estende a mão e Deus puxa e traz para ele. Irmão, eu estou só te lembrando como é que foi que tu chegou aqui. Eu estou só lembrando aqui, o Espírito Santo está falando isso comigo, para lembrar, porque às vezes a gente esquece. Porque às vezes a gente só pede e esquece, irmão, de onde nós viemos.
E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu sei que é um culto de libertação, é um culto de milagre, é um culto de cura, é um culto de maravilha, é um culto que Deus vai abrir porta, é sim, porque Ele é Deus, Ele tem compromisso. Foi feito um compromisso aqui, a Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e o ministério da igreja fez uma ligação aqui, e colocou esse propósito de convidar os irmãos para estarem aqui, porque aqui Deus ia agir na vida dos irmãos. Então é exatamente assim que vai acontecer, porque há um propósito no coração dos irmãos aqui do ministério da igreja, e há um propósito no teu coração, porque você saiu da tua casa para vir aqui com um propósito, e Deus, Ele honra aqueles que acreditam nele, aqueles que confiam no Senhor. Ele fez isso por pessoas, irmão, que se a gente olhar assim nem merecia. Eu e você, por exemplo. Ele fez. E por que não vai fazer agora que nós somos servos dele? Glória a Deus. Aleluia. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Meu irmão, até chegou a ler aqui Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim. Ele não está dizendo assim, clama a mim que eu vou analisar. Pega uma ficha aí, dorme de madrugada, aí na fila, para ver se depois você consegue um número. Não, ele afirmou, ele disse assim, clama a mim que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes, coisas que você nem sabe. Eu quero te dizer essa noite, minha irmã, meu irmão, e o que você está pedindo a Deus é pouco, para Ele é pouco, e Ele vai fazer mais, e você vai dar testemunho, e você vai dizer, foi o Senhor, louvado seja o nome dele, foi o Senhor, porque não tinha jeito, naturalmente não tinha como, foi milagre, e o milagre tem que ser levado à adoração a Deus, porque só Ele pode fazer milagre. É assim que essa mulher estava. Quando a gente lê o livro de Levítico, no capítulo 15, a gente vê ali como eram tratadas as mulheres naquela época, no período menstrual. Então as mulheres tinham um tratamento, para mim, olhando hoje, até desumano, né? Para a nossa sociedade é desumano, mas naquela época era daquela forma. E a mulher não podia fazer quase nada. Ela era considerada impura. Em outras versões era considerada imunda. O banco que ela sentasse, ninguém podia sentar. Porque se a pessoa sentasse, era considerada imundo. E tinha que tirar aquela roupa, tomar um banho e ficar 7 dias para poder, a pessoa que sentou no lugar que ela sentou. Aquela mulher não podia tocar em ninguém. Ninguém podia tocar na mulher nesse período. Quem tocasse nela também se tornava imundo. Ou seja, irmão, olha só que situação. Ela ficava 7 dias, 6 dias naquele período. E depois disso, ela tinha que ficar mais 7 dias em consagração. E depois ela tinha que se apresentar para o sacerdote, levar uma pomba-rola ou 2 pombinhas, e o sacerdote ia fazer um sacrifício para poder haver a purificação. Olha só que situação.
Ou seja, 15 dias da vida de cada mulher daquela época eram dedicados só a isso. Ela vivia 15 dias normalmente na sociedade e 15 dias fora da sociedade. Não podia tocar no seu marido, não podia tocar nos seus filhos, não podia tocar em ninguém, não podia entrar no templo para adorar, não podia nada. Eu estou falando isso porque eu estou falando de 15 dias. Já era horrível, né? Se isso fosse no dia de hoje, já seria terrível. Agora você imagina 12 anos. Uma pessoa que eu acredito que no início deve ter imaginado que era uma coisa normal, corriqueira. Vou ficar os 7 dias, depois mais 7 dias. Só que aí passou os 14 dias, e passou mais, e fez um mês, e nada. Vou ao médico. E foi ao médico, e o médico deu um diagnóstico, passou um remédio, fez exames e nada. E passou-se um ano, e passou-se mais um ano, e mais um ano, e outro ano, e outro ano, e essa mulher não podendo entrar no templo, essa mulher não podendo viver em sociedade, essa mulher não podendo tocar em ninguém, e perdendo sangue, e sofrendo, e gastando tudo que tinha, até ficar sem nada, sem dinheiro, doente, de cabeça baixa, perante a sociedade, julgada como imunda, julgada como uma pessoa que tinha que ficar à par da sociedade. Certamente, irmão, o problema dessa mulher não era só essa enfermidade. O problema dessa mulher também era psicológico. Certamente essa mulher vivia depressiva. Quem consegue viver numa situação dessa? Eu não posso andar na rua que as pessoas vão se afastando de mim. Ou eu tenho que avisar: olha, eu sou imunda, eu estou imunda, para que ninguém toque em mim. Olha, não toque em mim porque eu sou imunda. Será que a pessoa viver assim 12 anos da vida dela? Ou tem que se recatar e viver num canto, dentro de algum buraco? Essa mulher, se a gente for analisar, era isso. Que às vezes a gente lê superficialmente, mas se a gente parar e tentar se colocar na vida dela, era uma tristeza, uma angústia. E o dinheiro dela acabou e não teve cura. Ou seja, estou desenganada, vou morrer assim. Mas um dia, ela soube que Jesus ia passar lá perto. Aleluia. Eu disse no início que a diferença é essa. A diferença é Cristo. A diferença na minha vida, na tua vida, assim como na vida dessa mulher, é Cristo. Aleluia. Esse chefe da sinagoga aqui, Jairo, ele tinha ido de encontro a Jesus e se prostrou e pediu ajuda a Jesus porque a filha dele estava morrendo. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele, estava indo com ele para a casa dele, para curar a filha dele. E nesse intervalo foi que isso aqui aconteceu. E essa mulher olhou essa situação como sendo a sua única oportunidade, a sua última oportunidade. É assim que a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é tudo, irmão. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é o que você precisa para essa terra, e Jesus é o que você precisa para morar no céu. O nome que é sobre todo nome.
E essa mulher colocou no coração dela uma determinação. Deus honra aquele que é determinado, aquele que crê, aquele que tem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher colocou no coração dela a fé. Com certeza ouvia falar de Jesus, que Jesus curava, expulsava demônio, e ela falou: eu vou, que se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei sã. Irmão, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que estava 12 anos perdendo sangue, uma pessoa que a moral dela estava lá embaixo, uma pessoa que não andava no meio da sociedade, uma pessoa que ela não podia tocar em ninguém, e ninguém tocar nela. Agora ela bota no coração dela, pastor, e diz que ela vai tocar no santo Jesus. Ela não podia tocar em uma pessoa comum. Agora ela bota no coração dela, fala: sabe de uma coisa? Eu vou tocar nele. Ela colocou a vida dela em risco, ela não tinha mais nada a perder. Aleluia. O que mais essa mulher podia? Irmão, olha o risco que essa mulher estava correndo. Se alguém soubesse, no meio daquela multidão, que ela estava naquela situação, porque ela tocou um monte de pessoas, ela podia ser apedrejada, mas ela não quis saber de nada. Assim é você e sou eu também. As dificuldades se apresentam diante de nós, os montes se levantam, jogam pedra de tropeço no nosso caminho para ver o nosso mal, tentam apagar a nossa luz, o nosso brilho, fazem de tudo, irmão, usado por Satanás. O próprio Satanás, ele investe contra a nossa vida, tentando nos parar. Essa mulher tomou essa decisão e ela foi. Só que ela não foi igual a gente, assim, porque 12 anos perdendo sangue, fraca, sem moral. E ela entrou no meio da multidão. Só que ela não entrou em pé, ela entrou agachada. Eu acredito pela fraqueza, porque não tinha como, além de ser uma mulher, estar fraca, enfrentar todo mundo ali. Às vezes 5.000 pessoas estavam em volta de Jesus, e ela vencer aquela multidão até chegar a Jesus. E ela se agachou e foi rastejando, se humilhando. E no coração dela: se eu tão somente conseguir chegar lá e tocar, eu vou ficar curado. Aleluia, glória a Deus. Ah, irmão, como Deus honra aquelas pessoas que descem, aquelas pessoas que se humilham e falam: Senhor, Tu és o grande. Eu não mereço, mas eu estou aqui de joelho prostrado. Eu preciso, Senhor. E eu sei que só o Senhor pode fazer tal coisa na minha vida. Irmão, como Deus ama o crente, as pessoas que fazem isso. Como Deus ama quando você olha assim e reconhece que Ele é o teu Salvador. Só Ele pode fazer por você. E como Ele fica feliz de poder fazer por você. Porque Ele disse isso, Ele disse: se um filho pedir um pão, o pai lhe daria uma pedra. Se o filho lhe pedisse um peixe, ele lhe daria uma serpente. E Ele disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu? Se pedir alguma coisa, Ele não vai te dar. Então é certo, irmão, é certo, não é uma coisa duvidosa. Mateus capítulo 21, versículo 22: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Foi Jesus que falou isso para os discípulos. Tudo, qualquer coisa que você pedir em oração, acreditando, crendo, você vai receber. E ela tocou na hora do feixe de Jesus. Ela alcançou o propósito. Ela colocou um projeto, se colocou determinada a alcançar, e ela foi.
Porque muitos também param no meio do caminho. Muitos começam um propósito. Eu vou começar um propósito de oração para alcançar determinada vitória e para no meio do caminho. Deus está demorando na me dar vitória, como se tivesse que ser na minha hora, do meu jeito. E eu desisto. E ela foi lá e tocou. Sabe o que é impressionante? É que existe dentro da igreja, das igrejas, um monte de pessoas. Eu não sei se todos aqui vão sair daqui com essa palavra e vão ser vitoriosos nos seus propósitos. Aleluia! Porque isso não depende de mim. Isso depende de você e Deus. Eu só sei que tinha uma multidão em volta de Jesus. E Jesus parou por causa dela. Uma mulher humilhada, uma mulher que não tinha nada para oferecer, e de repente Jesus para tudo. Ele estava indo na casa de Jairo e ele parou. Jairo era um dos principais da sinagoga, era grandão. Mas tem algo mais importante agora para mim resolver. E disse: alguém me tocou. Claro, Senhor, que alguém te tocou. Olha quanta gente aqui. Não. Eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. É alguém diferente que está no meio dessa multidão aqui. Foi por isso que eu disse: eu não sei se vai ser todo mundo aqui não. Mas aqueles que tocarem o coração do Senhor, aqueles que forem verdadeiros, aqueles que se dedicarem, aqueles que se dispuserem, que acreditarem verdadeiramente que essa é a palavra do Senhor, que é viva e é eficaz e que produz fruto na nossa vida, esses vão receber. Uma mulher que era humilhada, que a sociedade descartava. Você imagina o medo daquela mulher de se manifestar e dizer que foi ela? Ela tocou num monte de gente e ela sabia que ela era imunda e ela condenou um monte de gente que estava ali por causa dela, por causa do ego dela. Imagina a sua situação. Se eles souberem disso, eles vão me matar aqui. Não adiantou nada, eu fiquei curado e vou morrer apedrejado. Mas quando é de Deus, quando é da vontade do Senhor, quando o propósito é colocado diante do Senhor, Deus garante a tua vitória, Deus garante a minha vitória. Aleluia. O homem não vai compreender mesmo, porque não é coisa de homem, é coisa do Espírito Santo. E Jesus parou por causa dela e disse: alguém me tocou. E ela teve que se apresentar. E ela tomou coragem e disse: Senhor, fui eu. Ela tinha acabado de receber um milagre. Se ela cria, agora que ela estava crendo mesmo. Uma mulher desprezada pelos homens. Homem cheio de pecados. Talvez piores do que o dela. Aliás, o dela não era pecado, mas para eles era imundície. Mas homem cheio de pecado, mulher cheia de pecado, e iriam crucificá-la, apedrejá-la, se caso soubesse. Agora, o Rei dos Reis vira para ela e chama de filha. Filha. Para quem não era nada. Agora, em alguns segundos, passou a ser filha. Ela mandara súplicas. Às vezes você era mal cachaceiro, drogado, ninguém dava nada por você. E Jesus falou: não, ele é meu filho. Aleluia! Eu queria rapidamente aqui, em 10 minutinhos, dizer para os irmãos
há 18 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, eu era só um mendigo. Porque isso que eu estava falando aqui, eu estava falando de mim mesmo. A minha história é longa, mas esse finalzinho, eu morava numa praça. Se é que pode dizer que alguém mora numa praça, na praça de Piabetá. Todo mundo lá me conhece, minha esposa já foi lá, e eu morava junto com todos os mendigos, e eu era pior do que todos os mendigos,